As consequências de nossos atos no passado sempre retornarão em algum momento, seja mais cedo ou mais tarde. E não importa se você tentou se redimir, se houve algum tipo de redenção ou até mesmo se você se arrependeu, porque a história já está escrita e tudo o que você plantou, você irá colher. E é por isso que Endeavor se vê completamente perdido, porque os seus erros no passado não podem ser mais corrigidos. E é aí então que nós nos perguntamos: quem é que salva um herói quando um herói precisa ser salvo? E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje eu estou levemente emocionado com um novo episódio de Boku no Hero Academia. Simplesmente um dos melhores desenvolvimentos de um super-herói que eu já vi em todos os mangás e até séries de TV como Batman, Superman, entre outros. Principalmente porque o Endeavor e o Hawks simplesmente colheram o que eles plantaram. Mas são duas pessoas que buscaram redenção. Buscaram um outro caminho, e eles ainda querem continuar trilhando um caminho diferente. Porém, as consequências de seu passado nunca serão apagadas. Principalmente agora que a sociedade se torna um caos com a ausência de muitos super-heróis, entre aspas. E é sobre tudo isso que nós vamos refletir em mais esse episódio de Boku no Hero Academia. Espero que você fique comigo até o final do vídeo, para que nós possamos ver todas as nuances e como Boku no Hero Academia trabalha e desenvolve muito bem todos os seus personagens. E principalmente nos mostrando que mesmo sendo super-heróis com poderes, eles ainda continuam sendo seres humanos, cheios de erros e falhas, assim como eu e você. Antes de mais nada, já vou agradecer a todo mundo que está deixando aquele like, que está compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal antes de começar o vídeo. É claro, eu sei que vocês estão fazendo isso, e se vocês já fizeram, bora lá para começar mais esse vídeo. Bom, primeiramente eu tenho que mencionar aqui pra vocês que sim, eu chorei no final desse episódio. Eu acho que foi muito bonita a reunião do Endeavor com os seus filhos e também com a própria Rei, a sua esposa, e é uma peça super importante para o Endeavor, porque foi com ela que tudo começou e é com ela que tudo pode, entre aspas, terminar. E bom, gente, primeiramente nós temos que começar ali o episódio com o Bakugou ficando bravo porque o Midoriya pode não acordar mais, esse monte de coisa, tá lá super nervoso, provavelmente vai se encontrar junto com o All Might e o Midoriya nesse momento, e aí talvez seja aí que o Midoriya acabe acordando. Mas a parte focal desse episódio vai ser realmente para que nós entendamos um pouquinho mais sobre o Hawks. É mostrado o passado dele, de quando ele nasceu, quando era criança. A mãe dele ficou grávida logo após o seu pai matar uma pessoa, encomendado, né? Ele recebeu uma grana ali, mesmo que insignificante, para matar uma pessoa. E o pai dele vive em uma casa que é praticamente um lixão, e ele maltrata tanto a esposa, a Tomi, quanto também o próprio Keigo Takami, que lembremos nesse episódio que é o verdadeiro nome do Hawks. Bom, o Hawks acaba tendo o sonho de se tornar um super-herói, mas ele apenas vê os super-heróis como algo fictício. E por que isso é bem importante? Porque ele vê algo como fictício porque esses super-heróis salvam as outras pessoas, mas não salvam ele. E é por isso que o Hawks vai ver o Endeavor como uma pessoa super importante em sua vida. Porque olha só o que acontece. O seu pai vive o maltratando, né? Vive batendo nele, falando pra ele: pô, você vai me dedurar pra polícia e tudo mais, vai me entregar pra polícia. Putz, se você não tivesse nascido, se a Tomi não tivesse ficado grávida, cagou tudo no negócio, por isso que eu tô foragido, porque sabem que eu sou um criminoso. E o pai dele só se importa com ele, assim como também a sua mãe só se importa com ela mesma. O Keigo, ele vive totalmente em um mundo fora da realidade da sociedade comum dos super-heróis ali no Japão. Só que o Keigo, ele nunca quer dedurar o seu pai e sua mãe, né? Ele nunca pensa nesse tipo de coisa. Só que em um certo momento da sua vida, o seu pai acaba sendo preso. Ele acaba roubando um carro, é preso, os dois ficam sozinhos e a Tomi resolve fazer o seguinte: pô, vou levar esse moleque embora daqui porque
eu encobertei aqui um cara que era foragido. E detalhe, a Tommy também ajudou naquele trabalho do pai do Hawks e por isso ela também, de certa forma, ela tá ali no meio, ela é cúmplice. Então, ela sendo cúmplice, ela resolve fugir daquela casa, porque se encontrarem ela, ela também vai presa e ela vive morrendo de medo. Eles moram praticamente em um lixão e o Hawks a todo momento ele via esses personagens, esses super-heróis apenas como algo fictício. Mas o super-herói que capturou ali o pai dele e que o salvou de certa forma foi o Endeavor, e por isso ele já considera o super-herói como alguém que ilumina a vida de outras pessoas. E isso é muito importante porque até então os super-heróis apenas salvavam pessoas aleatórias que ele desconhecia. Mas a partir do momento que o Endeavor está diretamente ligado à prisão do seu pai, salvando o Keigo daquela vida onde ele vivia ali totalmente preso, onde ele sequer poderia sair de casa e ir para a cidade porque o seu pai ia lá e chutava ele, maltratava ele, abusava dele, que era apenas uma criança, o Keigo vê aquilo tudo como uma alternativa para sair dali. É por isso que o seu bonequinho de Endeavor acaba brilhando e até em certo momento ele se lembra quando a sua mãe comprou aquele boneco, porque aquele boneco era o mais barato, o do All Might era muito caro, ela compra qualquer boneco, entrega para ele, só para ele parar de fazer birra e parar de chorar. Uma criança que a todo momento teve que ser muito reclusa e tudo no final das contas o acabava prendendo. E assim como o poder dele é de asas ferozes e ele pode voar por aí, ele buscava liberdade, algo que não o prendia mais. É nesse momento que eles saem de casa, mas eles ainda precisam de grana para sobreviver. Então sua mãe quer que ele roube, faça alguma coisa com as asas dele para que ele possa assim ajudá-la. E ela parece ter o poder ali de ver com uns outros olhos, criar uns outros olhos ali e ficar bisoiando as coisas. E é então que nesse momento aparece o pessoal da segurança pública, acabam pegando o Keigo e a Tommy, que é a sua mãe, apagam o nome Takami, o sobrenome na verdade, e eles passam a ter uma vida nova, onde o filho é separado da mãe, a mãe vai viver ali sozinha e tudo, e ele vai viver ali para se tornar um super-herói e tomar todas as iniciativas que ele precisava. Só que é graças a essa separação que a mãe do Keigo, ela foi pega pelos vilões, e os vilões ficaram sabendo sobre o seu nome, sobre o seu passado, e isso o assustou naquela luta contra o próprio Dabi. Eles conseguiram chegar até a mãe dele, encontraram onde ela estava e ele acaba encontrando a carta ali quando ele e o Best Dynasty estão indo diretamente para essa antiga casa dele. Enquanto isso a gente vê que também na sociedade alguém deve estar lucrando ali com alguns tipos de armas, principalmente porque os cidadãos estão lutando contra os vilões, os bandidos que tentam ali roubar as coisas, e está tendo muitas brigas porque o pessoal quer arrumar uma forma de se defender, principalmente porque os heróis abandonaram várias de suas agências, vários super-heróis largaram seu posto, se aposentaram, saíram do trampo, porque acabou, não existe mais super-heróis, não vale mais a pena ser super-herói, então todo mundo abandona o seu cargo e aí só resta para a população se defender da forma que dá. Por isso que eu acredito que tem também alguém por trás de tudo isso, ganhando uma grana ali com essas armas ou atributos ali, que eles dão para o povo comum poder se defender dos vilões. Só que isso também provoca uma destruição generalizada ao decorrer de toda a sociedade, porque aquelas pessoas não foram feitas para serem super-heróis, não tiveram um treinamento, digamos assim. E por não terem esse treinamento, a polícia também está muito ocupada ali, tentando prender os vilões ali que ficaram soltos, tanto até como o próprio Stan acaba achando, parece que é a espada dele de novo, ou então achou em algum lugar uma espada que era muito parecida com a dele. A sociedade se torna em um completo caos, porque os super-heróis não veem mais saída, eles não têm mais como sair daquilo. E é então que o Keigo ele começa a perceber, quando ele chega na sua casa junto com o Best Dynasty, ou pelo menos a casa da mãe dele, ele começa a perceber ali que ele não deveria ter feito o que fez, mas ele está apenas colhendo tudo que ele plantou. Ele em um certo momento também esqueceu da mãe dele, ele em algum momento também foi, entre aspas, individualista e resolveu seguir o seu próprio rumo sem manter qualquer contato com a sua mãe, visto que o seu nome ali estava já separado da sua mãe. Eles eram pessoas completamente diferentes, uma vez que a segurança pública o pega. Só que agora, nesse momento, já não tem mais ninguém para dar ordem nele, porque a segurança pública já era, várias pessoas ali morreram, então meio que destruiu ali tudo que tinha conexão com ele, e a sua mãe acabou fugindo daquela casa. Agora, se ela vai aparecer em algum momento eu já não sei mais, porém, todas as consequências do Hawks trouxeram esse momento à tona.
cedo ou tarde isso iria acontecer, ele se redimindo ou não. E é por isso que ele também considerava o próprio Bubba Gawara uma boa pessoa, porque no fundo o Twice queria ser alguém útil, ele só queria ser alguém útil, e o Hawks só queria estar certo, ele só queria fazer o correto. Ele não queria, por exemplo, machucar ou matar alguém. Na verdade, ele fez tudo aquilo porque já não tinha mais saída. E então, no fundo, ele queria ser útil, como ele também queria ser útil para o seu pai e para a sua mãe. E a única forma de fazer isso foi entrando também na segurança pública, ajudando, entre aspas, a sua mãe, pelo menos, para que ela ficasse longe dele, para que não tivesse problemas, mas para que também ele fosse útil de alguma forma. Até porque não era nem para ele ter nascido, segundo o que o seu próprio pai dizia para ele. Então, todas essas cadeias de acontecimentos nos levam para esse momento onde o Hawks ele percebe que dentro da sua casa, dentro da sua família, a única família pelo menos que tinha sobrado, que é a Tommy, ele precisa resolver algo e tentar se redimir de tudo que aconteceu. Não adiantava só largar ela e não salvar a sua própria mãe. Se ele queria ser um super-herói, ele teria que mudar essa chavinha dentro da sua mente e, compreendendo todos os erros que o levaram até esse momento, ele compreende que ele tem que mudar a sua origem. Então, se ele tem que mudar sua origem, acredito que ele vai tentar reencontrar sua mãe, reaproximar junto com ela. Ela diz até que ela tem muito orgulho dele, se sente culpada ali por tudo que ela fez, e é uma parte de redenção legal, porque os heróis em Boku no Hero Academia são tratados como seres humanos, e não como heróis ditos heróis. Eles são tratados como seres humanos, como eles são de verdade, tendo poderes ou não, tendo habilidades ou não. São pessoas que, assim como nós, também cometem erros. São pessoas que, assim como nós, muitas vezes vão procurar redenção, se arrependendo assim de todos os seus pecados. Mas o problema maior vai principalmente para o Endeavor. Endeavor esse que está tendo a consequência maior de tudo isso. Porque toda a sociedade agora jogou um fardo em cima unicamente do Endeavor como o real culpado deles estarem totalmente destruídos. Mas essa já não é mais a culpa só do Endeavor. É uma culpa de toda essa geração de pessoas como sociedade e também como super-heróis. É tudo em um conjunto. Mas como sempre, a humanidade e nós sempre procuramos colocar a culpa em outra pessoa e fugir da nossa própria responsabilidade. E é aí o momento que nós nos perguntamos: quem é que salva o super-herói, que também é um ser humano, quando o super-herói ele precisa de um escape, quando ele precisa de uma ajuda? Bom, essa pergunta talvez seja respondida nos próximos episódios, mas talvez quem salva os super-heróis quando eles estão em apuros são as pessoas que se importam de alguma forma com eles, que entendem que eles quiseram mudar, que eles se arrependeram de tudo que eles cometeram, e essas pessoas são as que vão ajudar para que os super-heróis voltem a ser super-heróis, digamos assim, de verdade. Então é por isso que eu acho que o Hawks vai procurar a sua mãe, e agora no episódio nós vamos ser apresentados para essa nova sociedade, onde os vilões saem roubando tudo, a população tenta se defender, os super-heróis vazaram com todas as agências, o herói número 9, o mais famoso lá e tal, que era um samurai, não sei o que, ele abandona o posto dele, tá velho pra caramba, foge de todas as suas responsabilidades também, mas não tem como julgar essas pessoas, assim como também a gente não deveria julgar o Endeavor e entender que foi uma pessoa que tentou mudar, vai ter as consequências, as cicatrizes sempre vão ficar, mas é a partir dali que você trilha um novo caminho. E é então que o Endeavor ele acaba acordando nesse momento, tá ainda meio baqueado por causa dos anestésicos, mas ele começa a se lembrar de tudo que aconteceu, como ele não conseguiu salvar os seus filhos, como ele não conseguiu se mover quando seu filho precisava de ajuda, e aí ele compreende que ele não pode defender essa sociedade porque ele não consegue lutar contra o seu próprio filho. Ele não consegue, ele definitivamente foi completamente destruído pelo Dabi e agora ele vive o inferno, e não só por conta das pessoas na sociedade, mas sim porque ele teria que enfrentar o seu próprio filho, um filho que no fundo agora ele compreende que o amava de fato, que ele se arrependeu de tudo que ele cometeu. E é isso que eu gosto no Endeavor, que pra mim ele é muito mais humano do que o próprio All Might. Como
como ele é desenvolvido e exemplificado soma tudo isso para esse momento. Porque ele passa por um processo de amadurecimento, entende que ele não deveria forçar os seus filhos a algo, depois ele compreende como herói número 1 que ele tem que trilhar o seu próprio caminho, depois ele entende que ele tem que aguentar as suas consequências de seus atos, e é ali que ele chora, dizendo que ele não pode derrotar o seu filho, ele não consegue fazer isso, e ele está completamente, mentalmente, emocionalmente destruído. Assim como nós, quando cometemos algum erro, e esse erro volta pra gente. Aquela consequência de um ato passado nosso, né, algo de ruim que a gente fez pra alguém, porque assim como todos os seres humanos, nós fazemos isso. E normalmente eu vejo várias pessoas julgando o Endeavor, ou então ficando super felizes com Endeavor, você tem que apanhar mesmo, né, você merece tudo isso. E sabe, gente, isso é tão ruim, porque a gente só sabe julgar, a gente só sabe meter o pau, mas quando é pra olhar pra nós mesmos, nós nunca fazemos. E é isso que os heróis vão ter que fazer agora, porque estão passando por um processo de peneira. Quem é realmente super-herói, quem não é, quem aguenta essas críticas, quem continua no seu caminho, quem não continua. Agora sim, os super-heróis de verdade vão se mostrar nesse mundo. E é então que o Endeavor, começando a chorar, eu comecei a chorar também, achei muito emocionante, principalmente porque a sua família estava entrando bem nessa hora. E aí, mesmo que em um momento que era pra ser meio cômico, a gente percebe toda a emoção, porque a família dele não esperava ver ele chorando. Aquele homem todo machão, vamos dizer assim, todo forte, todo imponente, aquele cara que nunca chorava, sempre se mostrava bem altivo, bem lá no alto, ele agora desaba completamente na frente da sua família. E melhor do que isso, ele já não tem mais vergonha de desabafar ali e até mesmo desabar na frente dos seus filhos. Ele começa a chorar e fala: eu não posso derrotar nada, não posso fazer nada, já tá tudo acabado, não adianta eu me arrepender, não adianta eu tentar me redimir. E os seus filhos compreendem que o seu pai tá querendo mudar de fato. E é aí que aparece uma pessoa super importante, que é Arei, a sua esposa. A pessoa que ele, vamos dizer assim, ele mais fez mal durante a sua vida de casado, tudo que ele fez e tudo mais, que ele se arrependeu depois, mas que foi a pessoa que ele mais machucou. E é aí então que o Endeavor fala: não tem o que eu fazer, o que eu posso fazer? Aí ela fala pra ele: nós vamos consertar as coisas como essa família. Então é uma família Todoroki que vai se reconstruindo a partir de todos os erros, não só dos seus pais, mas como também dos filhos que não perdoam o seu pai. E aí então a família vai se entendendo e se redimindo e se reconstruindo. E eu acho esse ponto muito, mas muito importante, porque Arei é o ponto que começa, é onde o Endeavor comete os seus erros, ele destrói tudo, né? E aí depois ele vai se reconstruindo com o tempo, percebendo tudo que ele tinha feito, ele vai tendo a sua redenção, mas esse é o momento principal, quando as consequências de seus atos vêm à tona, e é agora que o personagem não só tem que surgir como super-herói, mas também como um ser humano melhor. E é a partir da sua esposa onde tudo também termina, onde termina aquela parte, aquela cicatriz que vai ficar no corpo dele, não vai ter como tirar aquilo dele, mas ele vai poder andar novamente mesmo tendo aquela cicatriz que vai servir para lembrar ele de nunca cometer os mesmos atos, mas vai ser a mesma cicatriz que vai passar despercebida quando ele começar a caminhar adiante, quando ele vencer todos os seus erros no passado, para que ele possa ter a redenção completa. Não só ele, como toda a sua família sendo reerguida nesse momento. Cara, eu achei essa mensagem, esse desenvolvimento simplesmente sensacional. Por quê? Porque os heróis em Boku no Hero Academia, eles não são colocados como simples heróis, eles são colocados como seres humanos. E mais do que isso, o que mais exemplifica essa sociedade que fica só com o status de ser o melhor, ou ser o mais bonito, ou ganhar mais grana, ou fazer mais atos heróicos e tudo mais, isso tudo é quebrado para que o verdadeiro herói nasça. Então, tudo que está corrompido, ele precisa ser destruído totalmente por completo para ser criado algo novo, um novo símbolo da justiça, não como se fosse uma imitação do All Might, mas como se fossem novas gerações de super-heróis, novas pessoas, assim como nós seres humanos, quando temos que mudar, quando buscamos a redenção depois de vários erros no nosso passado. Quantas vezes você já não foi, por exemplo, confrontado com um erro que você cometeu, uma pessoa que você magoou, uma coisa que você fez horrível para outra pessoa, mas você ainda tem chance, se você quiser, assim como o Endeavor, mudar tudo isso. Só que tem pessoas que não vão mudar ao longo desse caminho todo, como o próprio Dabi, eu acredito que ele não vai mudar no fim de tudo, mas ao contrário do Dabi, o Endeavor quer mudar, e é por isso que eu me emocionei nesse momento, porque eu falei: cara, eu compreendo que você fez muita cagada, mas mesmo assim você tá tentando mudar, e vem uma bomba jogada em cima de você, e mesmo assim você
tá tentando mudar, aparece alguém que quer te ajudar, e são essas pessoas que salvam os super-heróis, a sua família, as pessoas que são consideradas como família, sejam amigos que são considerados como família e por aí vai. São pessoas que se importam contigo. E é bem interessante esse tema, essa reflexão de quem salva o super-herói quando o super-herói está perdido. Eu achei muito interessante, é uma história fora da curva. Boku no Hero é uma história fora da curva e por isso que eu achei que esse episódio foi maravilhoso, foi emocionante, trilha sonora maravilhosa. E eu tô aguardando pra ver o que vai acontecer nos próximos, porque vai mostrar um pouquinho mais sobre o passado também do Toya e também a relação da Rei com o Enji Todoroki, o nosso Endeavor. E bom, gente, gostaria de saber quais foram as reflexões de vocês, o que vocês acharam desse episódio. O Mano Joe aqui tá vazando. Muito obrigado mais uma vez por ter comparecido até aqui, conversado comigo sobre Boku no Hero Academia, porque embora muitas pessoas tenham dito que seja uma temporada meio estragada, porque as lutas estão assim assado, cara, se for em questão de desenvolvimento, dá um show em qualquer anime e mangá por aí, viu? Eu vou contar pra vocês. A animação pode não ser a melhor de todas, mas, mano, que a história é o fino do fino, ela é. Mano, o Joe tá indo nessa, até uma próxima. Um beijo no coração e te aguardo no próximo domingo aí com mais um episódio de Boku no Hero Academia. Fui!